Imagine-se tomando uma xícara de café ou de chá. Você consegue observar a fumaça que sai dançando no ar? Você consegue saborear esse líquido, ver sua espessura, sua textura? Percebe o líquido quente descendo pela sua garganta? Ou você não percebe nada disso porque você está divagando com uma mente que vai lá para o passado e vai lá para o futuro? Estar presente no aqui e no agora. Essa é a essência do mindfulness, uma prática de meditação que vem ganhando adeptos em todo o mundo, inclusive no Brasil. E para falar sobre isso, eu trago um grande apreciador das xícaras de café, Marcelo Diniz. Mindfulness funciona mesmo, Marcelo? Cara, olha só, funciona, mas eu também preciso cada vez mais disso. Não necessariamente eu sou um grande praticante, porque eu vivo muito no futuro, sabe? E isso é interessante o que você falou, né? Onde você está agora? Você está no presente ou está no passado ou está no futuro? Não, mas eu estou aqui no presente. Sim, mas nem sempre a sua cabeça está aqui, né? Às vezes a gente está aqui pensando na conta que deixou de pagar, está lá no passado, se arrependendo de alguma coisa ou só lembrando de coisas que aconteceram, ou então a gente está muito no futuro. Ah, preciso fazer tal coisa, amanhã vou fazer tal coisa. E a gente não vive o presente. E viver o presente é muito importante. E isso que é legal. Inclusive, empresas estão percebendo isso. Existem empresas, Alexandre, que têm promovido práticas de mindfulness. Isso tem muito a ver com inner skills, que é um tema, inclusive, que nós já temos falado nele em alguns dos cafés do teatro. Mas o que é interessante nisso? Isso é importante para a gente, enquanto pessoa, mas também para os negócios. Por quê? Porque o mindfulness seria a atenção plena. É a gente estar realmente presente vivendo aquele momento. Então, por exemplo, o cara está trabalhando, ele está no computador fazendo um trabalho. Se ele ficar com a mente divagando muito para lá e para cá, ele vai perder o foco, vai perder a concentração. Então, é lógico que ele está ali presente, no estado flow, de repente ali ligado naquilo, ele vai ser muito mais produtivo. Mas a gente não pode divagar? Claro que pode. Por exemplo, planejamento é uma ação de divagação. Criatividade é uma ação de divagação. Agora, em algumas atividades, a gente precisa estar muito presente. Eu fiz uma pós-graduação um tempo atrás, da PUC, onde falávamos de neurociência e tal, e mindfulness. Um dos módulos, vários módulos eram sobre isso. E uma coisa que ficou muito revelador para mim, Alexandre, é que mindfulness é um tipo de meditação, mas também um tipo de estilo de vida. Por exemplo, se você estiver realmente tomando um café, apreciando o sabor dele, prestando atenção nas características organolépticas, acho que eu falei um tema muito difícil, né? Dentro do café, você está vivendo aquele momento. Mas quantas vezes a gente toma um café sem saber o que está bebendo? A gente está conversando com as pessoas sem saber, inclusive, o que está acontecendo, o sentimento que está por trás. Quantas vezes a gente está liderando um time sem prestar atenção no outro? Quantas vezes eu estou dando uma opinião sem saber se aquilo é meu mesmo ou é alguma coisa que eu estou reproduzindo? Então, eu acho que estar presente ajuda no autoconhecimento, ajuda no foco, na concentração e faz com que a nossa mente esteja mais preparada para o futuro, sem se arrepender muito do passado, inclusive aprendendo com ele. Perfeito, Marcelo. E eu tenho muito essa dificuldade. Eu admito que eu estou sempre indo para frente e para trás, para o passado, para o futuro. Então, estar no momento presente, eu sou muito ansioso, é uma dificuldade grande minha. Falando em ansiedade, durante a pandemia eu experimentei alguns ciclos de mais ansiedade, estava proibido de trabalhar, vendo pessoas amigas, enfim, doentes. E eu admito que eu não tenho essa prática de meditar, já tentei de fazer mindfulness, mas durante a pandemia, dada a dificuldade de praticar, né, eu achei um canal de uma moça que se chama Raíssa Zocal. E ela tinha meditação guiada. Eu colocava no fone de ouvido, entendeu? E ela ensinava a acalmar a respiração, me tranquilizar. E eu sou muito... Raíssa, eu não te conheço, não conheço sua cara, só conheço sua voz, mas você ajudou muito, muito obrigado. Namastê, você me ajudou muito. Então, ela tem se provado uma prática muito benéfica. Sabe o que eu acho, Marcelo? A gente vive num mundo muito barulhento, um mundo muito cheio de distrações, um mundo muito que clama por nossa atenção toda hora, então a gente não consegue acalmar a alma. Na medida em que a gente se conecta cada vez mais com dispositivos externos, a gente acaba se desconectando dos nossos dispositivos internos, nossa respiração, nossos medos, nossas angústias, nossos desejos. Então, a gente acaba se desconectando da gente mesmo, e quando a gente vê, a gente está no piloto automático. Mas quando você está no piloto automático, é porque você não está pilotando a própria vida. E essa é a essência do mindfulness. Eu gosto também, ela tem uma origem, né, milenar, oriental. Eu gosto muito da filosofia do minimalismo.
O DNA do minimalismo é o essencialismo, que prega que você deve viver apenas com aquilo que é essencial para a sua felicidade. E ele faz você descobrir que quando você aprende a viver com menos, você consegue viver com muito mais tempo, muito mais liberdade, muito mais dinheiro às vezes, né? E muito mais leveza na vida. Então acho que mindfulness para mim é um pouco isso. É você aprender a caminhar pela vida mais leve, conseguindo descobrir a plenitude de estar ali naquele momento presente, descobrir que é possível se acalmar apenas com a respiração e descobrindo que a gente pode seguir mais leve pela vida quando a gente presta atenção a si mesmo. Para mim, Alexandre, é uma luta também muito grande. Como uma pessoa que sempre foi hiperativa, né? E com TDAH, por exemplo, meditar para mim é muito difícil. Instalei um aplicativo no celular que me ajudou bastante, sabe? Mas uma das coisas que eu aprendi bastante com mindfulness, além dessa questão da atenção plena e do protagonismo, que é quando você assume o controle efetivo sobre suas ações, em vez de ficar reproduzindo padrões automáticos, que por hora podem ser úteis quando são hábitos mais comuns, mas por hora você tem que parar e falar, peraí, isso aqui é o que me dá mais resultado? Então você sai do piloto automático, tem essas vantagens. Mas tem um outro elemento que também compõe o pensamento do mindfulness, que é a questão da autocompaixão. O que é autocompaixão? É justamente você reconhecer que errou, mas também não ficar se culpando por isso. Você, por exemplo, você vai fazer uma meditação, sua cabeça está viajando, não é você ficar se castigando, pelo contrário, fala, pô, eu sou um ser humano, é normal. Né? Então você vai se auto-perdoando, você vai se auto-reconhecendo, você vai se autoconhecendo. E isso é muito interessante também, porque deixa a vida mais leve. Às vezes a gente cobra muito da gente. Às vezes a gente não vive na atenção plena, justamente porque a gente está preocupado não apenas com a nossa agenda, mas com a agenda que tem muito a ver com os outros. Não tem nenhum problema a gente se interessar pelos outros e querer ajudar os outros. Só que às vezes a gente abre mão, né, da nossa vida e isso a gente começa a se culpar. Né, do tipo, poxa vida, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom amigo? Será que eu estou sendo um bom profissional? Sim, se você está fazendo com boas intenções e o melhor possível, você está sendo um bom profissional, um bom pai, um bom amigo. Então, a gente precisa também ter esse freio, sabe, de arrumação, onde fala, peraí, será que eu não estou cobrando demais? Aí de mim mesmo, né? Cobrando de mim mesmo. Porque quando você faz isso, aí sim você consegue, muitas vezes, dar uma freada e fala, vamos viver o agora? Porque quando você vive mais o agora, você tem muito mais condições de ter sucesso para o futuro.